Oi, gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Seja bem-vindo ao canal para a gente falar hoje sobre mais um tópico aí do nosso conteúdo de física, física do primeiro ano. E hoje a gente vai estar falando aí sobre as leis de Kepler e um pouquinho sobre gravitação universal. A gente vai começar falando um pouquinho sobre como Kepler conseguiu unificar as diversas teorias que existiam antes dele sobre os sistemas planetários, sobre a organização e a disposição dos planetas em torno de um astro, né? A gente sabe que muito anteriormente nós tínhamos sistemas bem diferenciados, né, sistemas que eram baseados na simples observação e no senso comum. O primeiro deles, o primeiro sistema solar, ou melhor, o primeiro sistema planetário que se conhece foi o sistema geocêntrico, né, onde se considerava que a Terra era o centro do universo e o Sol e os demais planetas eles ficavam girando ao redor da Terra. Passados aí muitos séculos, né, desde a criação desse modelo lá por Ptolomeu no século II depois de Cristo, já lá para o século XVI, que nós tivemos a criação de um novo modelo de sistema planetário que foi criado aí por Nicolau Copérnico. Ele afirmou que não era a Terra que ficava no centro, mas o Sol que ficava no centro do universo, ficava estático, parado, exatamente no centro, e a Terra e a Lua e os demais planetas ficavam girando ao redor do Sol. Eles não tinham conhecimento de todos os planetas e luas, asteroides, todos os corpos que orbitam aí no sistema planetário, assim como nós conhecemos hoje, né? Eles tinham um conhecimento mais limitado, já foi um grande avanço. Porém, a gente tinha naquela época uma dificuldade de se comprovar. Não tinha como ir lá tirar uma foto, mandar uma sonda, mandar alguma coisa lá para fazer essa comprovação. Então tudo isso era feito através de cálculos matemáticos, essa comprovação, ou então pela imposição de quem tinha mais poder, né? Na época era a igreja, né, que dominava parte aí da política, das propriedades e por aí vai. Não, a gente não vai entrar nesse campo, né? Mas o que importa é que Copérnico ele teve essa dificuldade matemática de provar, né, matematicamente que era possível os planetas orbitarem ao redor do Sol em uma órbita circular e concêntrica, né, o Sol ficando exatamente no centro desse sistema. Depois de algum tempo, Johannes Kepler ele conseguiu mostrar, matematicamente inclusive, que sim, o Sol ele ficava lá na parte central, só que não exatamente no centro, né? A partir daí, ele conseguiu unificar as teorias aí de Copérnico com a parte matemática, que era o que dava essa diferença. A gente vai falar rapidinho aqui de cada um pouquinho de cada uma dessas observações de Kepler e como ele conseguiu mostrar que era possível e como se deu essa formação baseada no sistema heliocêntrico. Aqui nessa ilustração, nós observamos que nós temos aqui o Sol dentro da órbita do planeta, porém ele não fica lá no centro. Dentro dessa órbita, que também não é circular, essa órbita ela é elíptica, ela é um círculo levemente achatado. A imagem aqui ela retrata de uma certa forma, ela retrata exagerada, mas é só para mostrar para a gente que é uma elipse, né? É um círculo bem achatado. Na prática, se a gente fosse reduzir proporcionalmente, nós olharíamos e veríamos um círculo. É muito pequeno esse achatamento, mas para a gente identificar, a gente coloca uma elipse bem exagerada mesmo, para entender
que não é circular a órbita do planeta ao redor do Sol. E aí aqui nesse modelo a gente observa que nós temos dois pontos que são chamados de focos, que fica numa linha imaginária que corta a elipse de um ponto a outro. O Sol ele fica em um dos focos, ele também não fica no centro. Isso permite o movimento do planeta ao seu redor. Essa primeira lei de Kepler ela é conhecida como lei das órbitas. E aqui diz que as órbitas dos planetas em torno do Sol elas são elipses nas quais ele ocupa um dos focos. Nós temos dois focos e existe uma relação aí também de proporcionalidade, existe uma relação entre as distâncias. Nesse caso aqui nós observamos que, lá deixa eu ilustrar aqui. Aí a gente tem a elipse. Os pontos que nós estávamos falando anteriormente, que fica sob essa linha imaginária que corta a elipse, dividindo, se a gente fosse dividir ela em 4 quadrantes, aí nessa linha imaginária que nós dividimos aí entre a parte mais achatada, aí nós temos os focos. O Sol fica em um desses focos. Aí aqui a gente tem uma relação de medidas do ponto de um foco até qualquer ponto da elipse, não precisa ser um ponto fixo, qualquer ponto. Se você ligar do foco a qualquer ponto da elipse e ligar até o outro foco, somando essas medidas, nós vamos ter um resultado igual à medida aí da soma das distâncias dos focos até a elipse. Matematicamente, nós temos isso aqui, ó, A mais B igual a C mais D. Tá? Só observar as medidas aí. Essas medidas não precisam, como eu falei, ter um ponto fixo. A gente pode simplesmente pegar uma distância do foco até qualquer ponto da elipse e da elipse você ligar o foco. Se você colocar uma distância qualquer do outro lado, somando as medidas de um lado vai ser igual às medidas da outra. A segunda lei de Kepler, ela trata da medida das áreas e a medida dessas áreas se refere a uma área imaginária também que o planeta varre, isso levando em consideração a medida do Sol até a órbita desse planeta. Então, nessa medida aqui, a gente vai levar em consideração a área que um planeta varre de um ponto até outro. Dizemos então que a reta que une um planeta ao Sol, ela varre áreas iguais em tempos iguais. Isso aqui está intimamente relacionado com a velocidade de rotação do planeta, porque quando o planeta ele se encontra mais distante do Sol, ele se move com uma velocidade menor, e conforme ele vai se aproximando do Sol, ele vai aumentando a sua velocidade. Isso é inclusive necessário porque se o planeta tivesse mantido a sua velocidade, ele seria atraído pela força gravitacional do Sol e ele poderia se aproximar mais dele até possivelmente ser engolido por ele, né? Já que o planeta é bem pequenininho comparado com o tamanho do Sol. Aí a gente tem o ΔT, que é o tempo que o planeta leva para ir de um ponto até outro. Parece, se fosse mais, ele percorreu uma distância maior desse lado de cá, ele está percorrendo uma distância maior. Sim, porém, não é a distância. Obviamente, se ele tem uma velocidade maior, ele vai percorrer uma distância maior. Mas pela proximidade dele em relação ao Sol, a área que ele percorre em relação ao Sol é exatamente igual à área que ele percorre quando tem uma outra velocidade qualquer, se nós levarmos em consideração que o tempo é o mesmo. A única diferença é que a velocidade dele vai ser menor.
Aqui nós temos o enunciado da segunda lei de Kepler, que também é conhecida como lei das áreas, diz que a área descrita pelo raio vetor de um planeta, essa linha imaginária que liga o planeta até o Sol, ela é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-las. Se você considera o mesmo tempo, independente da velocidade, a área percorrida, que seria essa área que o planeta varre, como se tivesse um cordão ligando esse planeta até o Sol. A área percorrida, a área demarcada, seria igual para qualquer parte dessa elipse. Vamos ver isso de forma ilustrada? Olha, aqui a gente tem aí representado em azul o planeta e o Sol ao centro, né? Dá para entender que é o Sol. Observe aí essa medida aí dessa área, essa parte que está pintada em vermelho. A gente vai levar o planeta lá para o outro lado, percorrendo em tempos, fazendo a divisão em tempos iguais. Olha aí. A gente tem aí a área 1 e a área 2. Essa área e essa figura claramente ela não está trabalhada em proporções, tá, gente? Se a gente fosse verificar aqui, talvez encontrasse uma diferença. Mas o que eu quero mostrar é que se nós levarmos em consideração que o planeta percorreu uma distância em tempos iguais, a área 1 seria igual à área 2, independente da velocidade do planeta, já que a distância do planeta até o Sol seria compensada, né, pela velocidade que ele sofreria essa diferença. Aqui nós temos uma amostra em relação à distância, né? A gente tem o planeta aí. Aqui a gente está mostrando a distância do planeta até o Sol. Esse ponto aqui é o ponto em que o planeta fica mais distante do Sol. Aquele momento em que o Sol está passando pela maior distância, essa distância é chamada de afélio. É a maior distância possível dentro de uma órbita do planeta em relação ao Sol. O planeta vai realizar a sua órbita, né? E nessa órbita aqui a gente tem as distâncias diferentes, obviamente, né? Então chamamos de afélio o ponto de maior afastamento, ou seja, maior distância entre o planeta e o Sol. Esse outro ponto aqui seria o ponto da menor distância entre o planeta e o Sol. Essa distância aqui ela é chamada de periélio. Portanto, dizemos que o periélio é o ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol. Dizemos então que a velocidade do periélio, dessa distância aí, que é a menor possível entre o planeta e o Sol, ela é sempre maior do que a velocidade no afélio. Nós temos aí alguns dados, né? A velocidade média no planeta ao redor do Sol, no afélio de 29,3 km por segundo, do periélio 30,2 km por segundo. Parece uma diferença pequena, mas aí nós teríamos o que 0,9, né? Isso, 0,9 km por segundo. Isso equivale a uma velocidade de 900 metros por segundo a mais em relação ao outro período, né? E a gente tem a terceira lei de Kepler, que é conhecida como lei dos períodos. Essa lei, basicamente, ela se refere à comparação do período em que o planeta faz um percurso ao redor do Sol. O enunciado dessa lei diz que o quadrado do período da revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. A gente chama de raio médio a média aritmética entre as distâncias máxima e mínima do planeta ao Sol. Tá? Só para deixar claro,
o raio médio funciona assim. A Terra, por exemplo, ela tem um período mais perto do Sol, um período mais distante. Digamos que o período em que a Terra fica mais próxima do Sol seria teria uma distância de 149 milhões de quilômetros. E quando a Terra estivesse mais longe do Sol, ela ficaria a 150 milhões. Então, esse raio médio seria a média entre essas duas distâncias, né? 149,5 milhões de quilômetros. Para entender melhor esse enunciado aí em cima, ficou um pouco confuso. Deixa eu mostrar isso para vocês na prática como funciona. Aqui, ó, tá vendo aí nesse lado aqui a gente tem o planeta, tem aí Plutão que vamos colocar junto, embora não seja mais um planeta, há algum tempo já não é mais considerado um planeta, e sim um planeta não. Porém, só para fins de comparação entre esses planetas, a gente tem a comparação aí do período T e do raio médio R. O período T seria o tempo que, isso aí está em dias terrestres, seria o tempo que um planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol, uma volta completa. E a gente tem a medida do raio, que é a distância média desse planeta até o Sol. Então, se você pegar o valor desse período, da quantidade de dias terrestres, que seria o tempo que esse planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol, elevar esse número ao quadrado e dividir pelo raio médio, pela distância do planeta ao Sol elevada ao cubo, você vai encontrar aproximadamente o mesmo valor para todos os planetas. Vale para todos, viu? Então você tem aí, dividindo aí o período ao quadrado pelo raio médio ao cubo, você vai encontrar sempre um valor próximo aí, bem próximo mesmo, a 4 vezes 10 elevado a menos 20. E aí dá para vocês compararem. Eu não vou falar todos aqui, parar para o vídeo não ficar muito extenso. Mas aí a gente tem do lado da segunda coluna da tabela, a gente tem o número de dias terrestres que cada um dos planetas leva para dar uma volta ao redor do Sol. Observem aí que quanto mais distante a gente tem um período, uma quantidade de dias maiores. Mercúrio rapidinho você dá uma volta ao redor do Sol, menos de 3 meses, né? Então, se fosse possível você se encontrar lá em Mercúrio, você ia fazer aniversário terrestre lá em Mercúrio, você ia fazer aniversário 4 vezes por ano, né? Já que a gente tem o ano de lá, dura menos de 3 meses nosso aqui. Vênus já é um pouquinho mais, né? A gente tem a Terra aí que são 365,3 dias, né? Na verdade 365 dias e 6 horas aproximadamente. E essas 6 horas, quando a gente junta a cada 4 anos, só elas dão mais um dia, né? Quando a gente tem o ano bissexto. E aí você observa, né, Marte, nosso vizinho mais próximo, né, bem maior, um ano lá, a duração de um ano é bem maior. Isso provoca muitas mudanças, né, para todos os demais planetas aí. Principalmente se a gente for levar em consideração as estações do ano, né, o tempo mais frio, o tempo mais quente. Isso provoca muitas diferenças climáticas em relação a esses planetas, tá? Você pode pausar aí o vídeo, dar uma conferida, ver quantos dias, assim, quanto tempo levaria para fazer o aniversário lá em Saturno. Será que eu conseguiria fazer um aniversário em Netuno? Se eu ficasse lá, eu teria como eu comemorar um aniversário de um ano de Netuno, de Urano, ou ainda de Plutão? Plutão, acho que não precisa nem fazer cálculos para saber que você não conseguiria fazer um aniversário de um ano de Plutão, né? Não, enquanto ele daria a volta completa ao redor do Sol. São mais de 90 mil dias. Então é só dividir por 365 que você vai descobrir quantos anos terrestres são necessários para dar uma volta completa, para Plutão dar uma volta completa ao redor do Sol. Bom, gente,
Então, as leis de Kepler, elas deram uma visão cinemática, elas explicaram o movimento dos planetas, como é que eles aconteciam. Mas do ponto de vista dinâmico, que é onde a gente precisa de trabalhar com as causas desse movimento, quando a gente vai levar em consideração as forças que o Sol exerce sobre os planetas e uns sobre os outros, né? Para que isso acontecesse de acordo com as leis de Kepler, a gente precisa de algo a mais. E esse algo a mais foi, entra aí novamente, Isaac Newton. Essa figura que a gente tem aí aparecendo, né? Ele, dentre outras coisas, ele também participou do estudo do movimento dos corpos. Aqui nós vemos o campo de atuação de Isaac Newton. Ele atuou na mecânica, na astronomia, gravitação, na óptica, na teologia e até mesmo na alquimia. Embora a alquimia não tenha dado muito resultado por si, mas contribuiu para muitos questionamentos e muitas descobertas, né? Viveu aí no século XVII para o século XVIII e deixou muitas contribuições, principalmente aí no campo da mecânica e da astronomia. E a gente vai dar sequência falando vendo o que Newton falou a respeito dessas forças que existem entre os planetas e dos planetas com o Sol. Essa explicação ficou conhecida como Lei da Gravitação Universal. Ele diz que dois pontos materiais se atraem mutuamente com forças que têm a direção da reta que os une e cujas intensidades são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que os separa. Gente, deixa eu simplificar isso aqui para vocês, para não ficar uma coisa muito técnica e pouco compreensível. A lei da gravitação universal, isso vale não só para a Terra ou para um outro planeta, como a gente trata lá da força peso, tipo, é a força que atrai os corpos para o centro da Terra ou de outro astro. A lei da gravitação universal ela vale para qualquer corpo que possui massa. Essa força que é somente de atração entre os corpos, ela é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer o quê? Que quanto maior for a massa dos corpos, de um ou dos dois principalmente, maior vai ser a força de atração entre eles. Quanto maior for a distância que separa esses dois corpos, aí menor vai ser essa força de atração entre esses dois corpos. Então, aí abaixo a gente tem a fórmula matemática que nos permite calcular a força gravitacional que existe entre dois corpos. É só a gente multiplicar as massas, multiplicar pelo valor dessa letrinha que aparece aí, esse G maiúsculo, que é chamado de constante gravitacional. Já eu falo um pouquinho dela. E dividir pela distância elevada ao quadrado. Lembrando que essa distância ela tem que estar em metros, tá bom? Por causa da medida da constante. Se aparecer em centímetros, aparecer milímetros, quilômetros, qualquer outra unidade, a gente vai ter que fazer a conversão. Importante que essa distância esteja medida em metros. Aqui a gente tem a ilustração de dois corpos de massa 1 e massa 2. E aí aparece o valor da constante de gravitação universal. O valor dela é de aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 unidades do sistema internacional. Essa constante de gravitação universal foi descoberta em um experimento feito por Henry Cavendish, lá no finalzinho do século XVIII. Fez um experimento numa balança de torção e ele pretendia, na verdade, ele queria determinar a densidade da Terra. E acabou descobrindo também a constante de gravitação universal e que não vale só para a Terra, mas para todo o universo. Essa constante aí foi encontrada por um experimento e hoje a gente tem valores mais precisos, mas que
não variou mais do que 1% do que Henry teria encontrado, né? Ele foi bem preciso nos seus cálculos. De acordo com as leis da gravitação universal, devido à massa do Sol, a uma enorme massa, ele tem a tendência de atrair os planetas sempre em sua direção. Aí, quanto mais próximo do Sol, maior vai ser a velocidade do planeta. Foi o que a gente viu lá falando aí na segunda lei de Kepler, né? Para que ele possa escapar do campo de atração gravitacional do Sol. Em outras palavras, se o planeta não tiver uma velocidade maior, quando passa mais próximo do Sol, ele seria atraído por esse campo gravitacional do Sol, né? A gravidade, a aceleração gravitacional do Sol, só para se ter uma ideia, né, algo em torno aí de 270 metros por segundo ao quadrado, 27 vezes maior do que a aceleração gravitacional da Terra. Então imagina que se o Sol fosse um planeta, ou se fosse possível você se encontrar na superfície do Sol, você pulasse em queda livre, você cairia com uma velocidade 27 vezes mais rápido do que a velocidade que a gente cai aqui na Terra, ou que um corpo cai ao ser abandonado. E diz ainda que, de acordo com essas leis, que a densidade de um planeta influencia na sua velocidade de rotação. Se ele for mais denso, for mais pesado, ele vai ser mais lento em relação à sua velocidade de rotação. Quanto mais denso for, mais tempo ele vai levar para dar uma volta ao redor de si mesmo. Vamos ver aqui um exemplo sobre gravitação, usando essa equação aí, a gente ver como a gente faz o cálculo dessa força, tá bom? A gente tem aqui uma questãozinha bem simples, né? Diz que dois objetos de massa 50 kg e 100 kg é o valor da massa do corpo 1, do corpo 2, né? São dois corpos que nós temos. Eles estão separados por uma distância de 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Determine a força de atração gravitacional entre os dois objetos. Então vamos lá. Para a gente fazer esse cálculo aí, a gente precisa, primeiramente, vamos conhecer os dados, ver o que a gente tem aí. Tem a massa, tem a distância. A massa, vamos chamar de M1, a massa do corpo 1 é de 50 kg. A gente tem a massa do corpo 2, que é de 100 kg. E a gente tem a distância, tá em metros já, a gente não precisa fazer nenhuma conversão aqui. A distância de 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 metros. E a gente não aparece na questão, tá? Inclusive tem questões por aí que não aparecem. É bom você memorizar isso aqui, esse valor da constante, que é de 6,67. Algumas questões elas arredondam isso aí para 6,7, tá? Mas o valor mais próximo mesmo, mais exato, é esse aqui, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 unidades do sistema internacional. Essas unidades seriam newtons em metros quadrados por quilograma quadrado, tá? Mas a gente não vai estar precisando dessas unidades de medida, a gente vai estar precisando que dessa equação, que é a fórmula da gravitação universal. G vezes M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado. Vamos substituir os valores. O valor de G, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 50 vezes 100. Tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado. Vai ficar quanto? 1,6 a distância vezes 10 elevado a menos 4. Não esquece de elevar ao quadrado, tá bom? Então vamos fazer a multiplicação aqui. Vamos pegar o valor 6,67 vezes 50, vai dar 333,5. Multiplicando aí por 100, vai dar quanto?
33.350. Vamos ver lá o que a gente faz com a potência. Deixa ela lá, vezes 10 elevado a menos 11, dividido por 1,6. Vamos levar tudo ao quadrado. 1,6 vezes 1,6. 1,6 vezes 1,6 vai dar 2,56. Vezes, agora vamos para a potência. Potência de potência, conserva a base que é 10 e multiplica os expoentes, né? Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Deixa eu colocar aqui em cima, do ladinho aqui a resposta final. Então a força é igual a, dividindo aí, 33.350 dividido por 2,56 deu aproximadamente, dá 13.027 aproximadamente, né? 13.027,34,3, vamos colocar aqui. Faltou espaço aqui para mim colocar a potência, né? Deixa eu apagar aqui, para a gente não deixar feio, né? Deixa eu deixar aqui de um ladinho separado para não misturar. Então F é igual, ficou assim, 13.027,3 vezes 10 elevado a quanto? Então tem divisão de potências de mesma base, conserva a base, que é 10, subtrai os expoentes. Então vai ficar a conta aí? Menos 11, menos 8, menos com menos vai dar mais. Então fica menos 11 mais 8. Menos 11 mais 8 vai dar menos 3. Para a gente deixar esse valor mais preciso, né, então só a gente deslocar a vírgula aqui 3 casas para a esquerda, conta aqui 1, 2, 3. Então dá aproximadamente 13,027. Vamos dizer que esse valor, a gente vai arredondar ele aqui para 13 newtons. Essa aqui é aproximadamente a força de gravitação, a força que é exercida por um corpo em relação ao outro, é a mesma, tá? A força sempre é a mesma. Ah, mas se a força é a mesma, por que todos os corpos não se atraem? Porque precisa levar em consideração a massa dos corpos, tá bom? Sempre que a massa for maior, ele vai exercer uma aceleração maior sobre os corpos, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo acabou ficando um pouco extenso aqui, tá? Mas você pode dividir em duas partes aí para prestar mais atenção em cada uma delas, tá bom? Valeu pela paciência, valeu pela presença, grande abraço a todos e até nosso próximo encontro. Tchau!